Olá, seres celestiais de carne e osso, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Com Deus Pode. Eu sou Eliel Mazelo, idealizador e apresentador deste podcast. Você já sabe, né? Com Deus nós podemos todas as coisas porque é só Ele quem nos fortalece. A nossa missão aqui, você também já sabe, é entrevistar pessoas que passaram por profundas transformações em suas vidas, que eu chamo de casulo existencial. E, a partir daí, a gente descobrir como iremos viver melhor as nossas vidas. Até porque nós somos formados de corpo e alma e espírito. Então, iremos mergulhar na profundeza da alma, na inteligência do espírito e na complexidade do corpo humano, que também é o templo do Espírito Santo. Meus amigos, você pode ir além, você pode viver o impossível, você pode voar nas asas de Deus, você pode experimentar o extraordinário, você pode voltar à origem de tudo, mas só com Deus você pode. Então, você que já nos acompanha, você sabe que nós temos um parceiro master que é o Centro Mais Humano. O Centro de Formação e Desenvolvimento Mais Humano, ele tem nos apoiado desde o início e graças a Deus e ao Centro Mais Humano nós estamos conseguindo produzir esse conteúdo para você. O Centro Mais Humano, ele trata da voz, que é um dos bens mais importantes que Deus nos deu. Ele é dirigido, e vocês assistiram conosco aqui também, pela doutora Regiane Santos, que é a minha esposa, a minha chefe e a minha amiga. Lá você vai encontrar toda uma estrutura para cuidar da tua voz, seja para falar, para cantar ou para ter apenas uma voz saudável. Você pode entrar em contato através do WhatsApp 21 96 476 6976 ou pelo e-mail cfd+h@gmail.com. O mais é por extenso. Já que falamos do Centro Mais Humano, cuidado da voz, continuamos com aquela parceria maravilhosa, que é te oferecer, te presentear, te dar um brinde de um vale, um código vale R$50, um brinde de R$50 para a contratação do seu plano de saúde. Você que precisa reduzir o valor que você está pagando ou quer melhorar a rede hospitalar, mas continuar dentro do seu orçamento familiar, entre em contato conosco através do e-mail do comdeuspode@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 98 737 5506. E você que quer ser um dos nossos parceiros e você não sabe, acha que, né, poxa, como é que eu faço? Então, entre em contato conosco também através do e-mail comdeuspode@gmail.com ou pelo WhatsApp e escolha um dos pacotes, né, que são pacotes que te dão direitos de participar juntamente conosco e você também vai estar ajudando esse conteúdo a ir mais longe, a alcançar mais pessoas. Tudo bem? Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Rapaz, é tanta coisa que eu acho que eu vou gastar uma hora aqui para falar tudo. Ele é professor seminarista de pós-graduação, de seminário, né? É pastor, é também hipnoterapeuta. Trabalha com hipnose clínica, pronto. Muito bom, fica mais fácil. Também tem pós-graduação em psicanálise. Rapaz, eu não vou ler tudo aqui não, porque é muita... Depois, se você quiser, você fala algumas coisas especiais aqui, destaca algumas coisas dela. Mas, com tudo isso, com toda essa correria, você conseguiu tirar um tempinho para estar conosco aqui. Muito obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Com Deus Pode. Eu que agradeço, pastor Rafael, eu que agradeço muito. Rafael Schmidt, né? Schmidt. É. Eu que agradeço, de verdade. E a galera que está assistindo, fica firme aí, porque a gente vai falar muita coisa interessante. Rapaz, é muito interessante mesmo. E eu quero já te fazer essa lembrança. Não sei se você vai lembrar, e é justamente isso que eu quero saber já de cara. Primeira vez que a gente conversou, mais seriamente, que a gente se conheceu, cara, tu foi falando de uns temas da Bíblia, ET, dinossauro, e não sei mais o quê. Falei, rapaz,
que negócio é esse? Eu, Eliel, gosto muito do conhecimento, cara. Então eu fiquei muito empolgado. Falei, rapaz, vamos fazer um projeto e tal. Começamos a elaborar e tal. Mas a minha pergunta é, a garotada, jovens, gostam. Mas a minha pergunta é, qual é o feedback que você recebe da liderança, dos pastores, quando você fala sobre esse assunto? E aqui eu quero que tu seja sincero. Aqui é tudo ao vivo e a cores e sincero, valeu? Fique à vontade. Quando você conversa isso com a liderança, eu quero fazer um projeto assim, quero falar desse assunto assim, como é que você percebe o feedback que você recebe dos pastores e da liderança, meu amigo? Não, então, na verdade, quando eu falo sobre esse tema, alienígena e coisas relacionadas a isso, é mais difícil em igreja. Mais difícil. Mas já dei na PIB do Recreio, na primeira Batista do Recreio, já cheguei a abordar esse tema. Inclusive na PIB eu cheguei a falar também sobre sociedade secreta e tudo mais. Dei uma palestra sobre isso. E na verdade, eu cheguei a dar uma sequência de palestras, mas em lugar neutro, não contexto de igreja. Linkando demonologia, foi mais ou menos só de demonologia, mas 10 ou mais horas só nesse assunto, demonologia e angelologia. E hoje eles foram lá em casa, né? Ainda tenho isso para te contar. Depois fala esse negócio aí. E aí, esse tema, eu linkava ao tema, né, de alienígenas, da maneira mais convencional como a gente recebe esse assunto, né? Mas ligando também o assunto alienígena ao fenômeno mais da interdimensionalidade, ou seja, um outro viés, né? Não tão materialista como a gente está acostumado a ouvir. Então eu falo sobre esses dois temas e, inclusive, essa temática dentro do contexto, né, dos povos antigos, como é que esse fenômeno era visto, né? E depois eu fazia um traçado passando por sociedade secreta, qual a ligação de uma coisa com a outra, e chegando em apocalíptica e escatologia. Eu cheguei a fazer uma sequência, porque tudo tem pertinência, desde o tema angelológico e demonológico, até o tema apocalíptico, no final tinha um traçado totalmente coerente. Mas, cara, assim, esse tipo de conteúdo... É mais acadêmico, né? Ambiente acadêmico. Não, e nem acadêmico. Nem acadêmico? Não, nem acadêmico. A parte de teologia, quando eu dou aula, aí sim, acadêmico. Sim. Aí eu sigo mais pela parte exegética, tudo mais crítica textual, e aí é minha área. Mas essas outras temáticas, esses outros tópicos, tipo alienígena e tudo mais, aí não, porque a academia não está nem mais em locais isso, assim, bem específicos. Pessoas que têm interesse, né, em saber sobre esse assunto com mais profundidade. Eu me interesso mais tecnicidade, com referências melhores, e não uma especulação vazia, sabe? Que a gente Agora, vê muito falando em demonologia, rapaz, o programa de hoje quase que não sai. Porque nem pra minha esposa eu falei para não deixar ela preocupada, porque essa madrugada, amanhã, né, acordei, tive um sonho que eu estava em uma casa e a água começava a tomar tudo, e quando eu ia tentar nadar para buscar um ar, eu me afogava. E aí eu acordo no último respiro, quase que eu morro no sonho e na vida real. E depois, durante a manhã, que eu fui preparando as pautas, finalizando as coisas, cara, eu fui vendo o inimigo atuando literalmente contra as coisas que eu escrevia, Bíblia caindo, computador. Rapaz, quando eu entendi, eu falei, não, isso já é espiritual mesmo. E aí eu repreendi que a coisa cessou, o computador voltou a funcionar, as coisas se acalmaram. Mas, rapaz, foi uma batalha, cara. Foi uma batalha. Eu tenho certeza que esse programa de hoje vai abençoar milhares de vidas, cara. Eu tenho certeza, porque a batalha espiritual hoje foi a Vera. O negócio foi sinistro. E aí, deixando um pouco a questão que assim, anjos, demônio e tal, voltando para a questão da tua área. O que mais te interessou, te motivou, o que mais te motiva para estudar essa área da hipnose? Que eu vi que tu fez muita coisa, cara. Fez até auto-hipnose, você consegue se hipnotizar? Sim, rapaz, o negócio é forte. Não, inclusive... O que te motiva para você ter estudado, ter se interessado por essa área? Não, eu sempre tive muita curiosidade com
com a potencialidade da mente humana, sabe? Quando eu era muito novo, eu já vivi algumas coisas muito peculiares, que daria pano para manga para falar aqui. Quando a gente fizer a live de 3 horas, tu volta. E algumas coisas que eu vivi me conduziram muito também para essa questão da espiritualidade, mas eu queria sempre entender as coisas de forma técnica e tudo mais. E estudando a mente, estudando todos os fenômenos da mente, tudo que eu já realmente vim alinhando com o tempo, eu comecei a entrar no mundo da hipnose, porque, né, tem um traçado muito semelhante com aspectos da própria psicanálise, nessa questão de trabalhar o inconsciente, que muito no mundo da hipnose vai chamar de subconsciente, mas na verdade é a mesma coisa. E eu comecei a entender alguns outros campos que envolvem essa área específica da mente. E o que me surpreendeu muito na hipnose a minha primeira vez, quando eu comecei a ver, foi a capacidade que você tinha de alterar a percepção das pessoas. Eu via isso na televisão, desde moleque, eu via isso, caramba, não é possível, cara. Como é que a pessoa fica com a mão colada na cabeça ou esquece o próprio nome, ou come a famosa cena de comer cebola sentindo gosto de maçã, né? Aquilo me intrigou muito. E eu achava, garoto ainda, que os caras tinham um poder sobre a mente das pessoas. Pô, o cara deve ter algum poder de manipulação e tudo mais. Pô, que poder é esse? Como desenvolver isso? É curioso, é interessante. O ser humano gosta disso, não adianta. E aí foi por aí que eu comecei a seguir nesse caminho de querer entender melhor, né? Claro que hoje, resumindo, né, depois a gente pode voltar a alguns pontos, mas hoje eu sei que não tem nada daquilo que eu vi. Né? Então, o que te motivou seria a curiosidade pelo poder, pela magia, não tanto domínio. A questão do poder, mas eu sempre entendi, até quando eu, né, sempre vivia a espiritualidade de alguma maneira, Sim. até antes de ser cristão, por outros caminhos que eu percorri também e tudo mais, de meditações que eu fiz antes de tudo, e outras práticas que eu fiz também, de projeciologia, antes ainda de conhecer o Evangelho. Não sei se você sabe, projeção astral é sair do corpo. Ah, tá, sim. Isso foi uma Já das ouvi coisas, falar, não sei o que é, mas... Isso foi uma das coisas uma das coisas que mais me impactou, essa experiência que eu treinei e consegui fazer. Algumas poucas vezes, mas eu fiz. Tem gente que faz isso de forma mais fluida. O Altmani, ele alerta para o perigo de vivermos nessa extremidade, mas sério. Então. E aí depois eu tive a minha experiência com o Evangelho também, muito, muito impactante e tudo mais. Só que o que acontece? O conhecimento que eu já tinha, tudo que eu tinha vivido, eu não iria apagar. Eu teria de entender aquilo, não só à luz, né, daquilo que eu entendia como aquilo que me iluminou, ou seja, o Evangelho, a mensagem crística, e eu comecei a colocar isso à luz dessa informação. Tudo que eu vivi, toda essa fenomenologia, eu coloquei à luz dessa informação. E, claro, algumas coisas, a maioria das coisas eu ainda não entendo de forma plena, e, na verdade, a gente não entende nada, essa é a verdade. Te vê por espelho, né? Eu na verdade, aí nessa fase você acha que entende muito, né? Você começa a ler algumas coisas e, nossa, eu tenho um conhecimento, começa a bater o martelo para tudo, mas aí depois você vai se libertando disso, você vê que você não entende muita coisa. E nesse momento eu pensei, uma vez que a mente está entrelaçada de alguma forma com o espírito, com a consciência, e a consciência me parece algo imaterial, por mais que você possa ter uma explicação química, elétrica no que diz respeito à nossa consciência, mas a consciência é algo que você não consegue explicar. Então, naturalmente, isso te conduz para estudar a mente. E aí foi quando eu comecei também a estudar mais a mente, entrar nesse mundo dos influxos da nossa vida que são provenientes de uma camada da nossa mente mais interna, que a gente não tem tanto acesso. Até que, enfim, eu fui parar na hipnose. Hoje eu sei que a hipnose, a compreensão que eu tinha era totalmente equivocada. Ninguém tem poder sobre a mente de ninguém, né? Há quem pense isso, mas na verdade a hipnose é um trabalho onde você consegue realmente fazer coisas incríveis na mente da pessoa, mas a partir do querer da pessoa. Ela tem que querer e seguir as instruções. Então, quando você vê a pessoa apagando nos vídeos ou nos programas de televisão, que elas apagam literalmente, parece que ela está dormindo e parece que há um controle sobre a mente dela e que ela não tem consciência de nada. E na verdade é o contrário. Ela que está focada, na verdade. Isso, ela está hiperfocada na instrução do hipnotista. E uma vez que ela está hiperfocada na condução dele,
essa condução vai viabilizar o quê? Vai viabilizar um rebaixamento da faculdade crítica e um acesso à mente subconsciente, onde está a nossa base programativa. Rapaz, e tudo isso que tu me falou, né, de quando você era garoto, que se interessou pelo poder, pela magia, eu gosto muito de filmes. Eu gosto, minha esposa até às vezes reclama como é que eu consigo, no meio de tanta correria e tal, cara, para eu não pirar, às vezes eu tenho que parar para assistir um filme. Que é a única coisa assim que eu consigo fazer para me desligar um pouco de tudo que eu faço, da correria e tal. Eu falo, não, peraí, tô enlouquecendo e tal. Tenho que assistir um filme. Eu boto um filme, às vezes é filme antigo e tal, vou lá, assisto, dou uma relaxada, baixa a tensão, adrenalina e tal. E aí, insights que às vezes eu não estava conseguindo ter, a partir dali eu consigo voltar a focar e tal. Peraí, é isso aqui que eu vou fazer primeiro, aí consigo me organizar e tal. Então os filmes me ajudam até nisso. Então, às vezes eu vou ler, mas quando tá muito, leitura não vai adiantar. Para eu ler eu gosto de pegar, parar. Vai dispersar, vai Exatamente. E aí, eu separei aqui 3 grandes clássicos de filmes que eu gosto muito de assistir e que quando a gente confirmou a pauta, eu pensei, cara, o que eu vou conversar com ele assim para não ser repetitivo? Porque ele vai em tantos lugares, ele deve ter falado desses assuntos. Falei, mas eu quero fazer uma parada um pouco diferente. E eu pensei em 3 filmes para te perguntar e a gente trabalhar em cima desses filmes, para você me dizer o que é verdade e o que é mito, né? Se é possível aquela questão e tal. Um deles é o... Eu quero começar do mais novo desses 3, que é o de 2013, que é o filme Truque de Mestre. Que é um filme que tem ali, basicamente, não quero dar spoiler, mas não tem jeito, são 4 mágicos separados, eles são meio falidos na sua carreira e tal. De repente, eles são convocados, né, escolhidos por uma suposta ordem secreta chamada O Olho, que eles somem por um ano e quando eles reaparecem agora juntos, chamando os 4 cavaleiros, começam a fazer coisas extraordinárias, assaltos em banco, coisa que mexe, aquela coisa toda. E tem um tal de McKenny, que ele é o hipnoterapeuta do filme, e ele diz que consegue hipnotizar até pelo telefone, cara. Isso é possível? É possível, assim, o hipnoterapeuta. E já completando um pouco, e você já desmitificou isso, mas só para ficar um pouco mais claro, essa questão de como ele faz no filme, força a pessoa a tocar violino, a entrar em transe e tal. Isso tudo ali do filme, o que tem de verdade, o que tem de mito? É tudo mito. Sim e não. Uma parte é. Essa parte da manipulação, esquece. A não ser que a pessoa realmente quis se submeter a um processo e aí sim... Pô, a pessoa nunca tocou na vida, ela conseguir tocar violino, uma sinfonia. Aí, na verdade, está mais para um outro fenômeno do que o hipnótico, né? Ela se apoderou de alguma entidade violinista. Mas, assim, isso aí faz não. Sentido. Né? Nesse sentido, não. O do telefone, sim, se a pessoa quiser, você pode fazer uma hipnose, né? Com ela. De que maneira? Como se fosse um guia. Que é mais ou menos o que eu faço na clínica. Eu vou conduzir a pessoa e ela vai estar ali com telefone ou câmera, vídeo. Quando você, por exemplo, faz atendimento online com hipnose, você vai conduzir ela à distância. Vai chegar um momento que ela vai estar com a mente mais desligada, vamos assim, mais relaxada e o corpo totalmente relaxado. Olhos fechados, né, totalmente fechados. Então ela vai, na verdade, ser guiada pela voz do profissional, do hipnotista. Se você condicionar a pessoa a fazer um trabalho nesse sentido pelo telefone, é possível. Entende? Totalmente possível. Mas dentro dessa linha que você está falando, na terapia você pode ali estabelecer um gatilho na mente dela, né? Como, por exemplo, falou de auto-hipnose. A auto-hipnose tem várias formas de você fazer. Uma das técnicas que é usada é o interruptor hipnótico. Você literalmente desliga um interruptor mental, você instala esse interruptor com reforço, né, com a repetição, você faz todo um processo específico. A sua mente fica condicionada a, já sabendo como é que é o estado de transe, de relaxamento, quando você desliga esse botão imaginário, você entra naquele estado de transe.
Então, tem pessoas, por exemplo, que com auto-hipnose conseguem chegar no nível que é chamado estado Esdale. Esdale foi um cara que fez inúmeros procedimentos cirúrgicos com hipnose de amputação sem dor. Então, a hipnose foi muito usada para fazer cirurgias, ainda é. Tem hospitais que utiliza, né? Até vi que tem um hospital na França que está utilizando mais hipnose até do que anestésico intravenoso. Porque a recuperação é melhor, uma série de coisas. Só que é um estado que você alcança. O James Esdale foi um cara que desenvolveu, não foi o único. Não sente dor. Teve o John Elliotson também, que acho que 1800 e alguma coisa, ele, não lembro agora se é século XIX ou século XX, que ele afirma ter feito acho que 1864 cirurgias com hipnose com sucesso, assim, né, sem dor e tudo mais. Então, você entende o poder da mente sobre o corpo, você consegue programar ela para certas coisas, entende? Então, se você coloca um gatilho específico na mente da pessoa e condiciona ela a entrar no estado determinado com um preparo específico, uma mulher que vai fazer uma cirurgia cesárea e ela quer fazer sem anestésico, ela quer usar hipnose, ela poderá. Ela precisa só ser condicionada, preparada para aquilo. Aí existe também o perfil mental da pessoa. Tem pessoas que... Todo mundo pode ser hipnotizado. Na verdade, todo mundo é hipnotizado. Você falou que gosta de filme. Se você já chorou com filme, isso é hipnose. Porque o filme é uma ficção, no entanto, você está... Titanic. Exatamente. Você fica com raiva do vilão, tu quer xingar o cara, mas tu sabe que aquilo tudo é mentira, é uma construção. Mas existe um engajamento profundo entre a sua mente e aquele processo ali, visual, que você altera as suas emoções. Isso é hipnose. Então tem pessoas que, por exemplo, vê um filme de terror e fica com medo durante o dia. Aconteceu já em novela das pessoas agredirem atores que eram Sim, vilões. Então. Isso está dentro desse aí que você falou. Por aí. Rapaz. E aí, só voltando aqui, onde eu estava? Na questão do... Eu entrei no exemplo do filme e... da auto-hipnose por telefone e tal. Então, pegando por aí. Você consegue fazer esse tipo de trabalho, sim. Né? Agora, eu não lembro como é que foi a questão do filme. Mas dá uma palavra-chave e a pessoa... Só para tu pegar um exemplo clássico aqui. Ele faz um grupo, fala que eles seriam jogadores de futebol americano e quando o quarterback gritasse lembrei. pare, vocês irão atacar o quarterback. E aí o policial, o Dylan, ele chega e fala pare! E aí a mulher, quarterback! Geral, policial. Essa é uma parte mais engraçada que eu acho do filme da hipnose. Mas essa galera que fez isso daí, eles foram hipnotizados na hora do palco ali, do coisa, e voltaram para os seus lugares. E aí ele disse a palavra-chave. O gatilho era... Isso é possível. Quando o quarterback, vocês vão saber que é ele quando ele gritar pare. E aí o policial, quando eles estão fugindo, o policial manda eles parar. E aí... todo mundo sai dos seus lugares e atacam ele como se fosse realmente um jogo de futebol americano, né? Sim, isso aí é possível. É possível. É possível. Rapaz. Mas por quê? Porque o pessoal quis passar pela experiência, recebeu um gatilho específico, na mente deles estava tudo ok. Quando houve aquele sinal, né, acabou, eles vão fazer aquilo. Aí eles entram naquele modo de transe e faz exatamente aquilo. Na verdade, eles não estão necessariamente no transe. Né? O transe é necessário. Não, é esse gatilho. Quando ele disse pare, aí eles... Porque foi instalado na mente subconsciente. O que a gente explica é o seguinte, que a diferença do subconsciente, inconsciente, enfim, para o consciente é que o subconsciente ele é literal. Ele pega uma informação e literaliza ela. É por isso que quando a sugestão é colocada sem a influência da faculdade crítica da mente consciente, aquilo vai acontecer. Então, por isso que você consegue trabalhar as questões ideomotoras, ideocognitiva, ideosensora, que seria isso. Ideocognitiva é quando você faz a pessoa ter uma alucinação, positiva ou negativa. A alucinação positiva é eu fazer você, de repente, ver o ídolo, o Silvio Santos na sua frente. Você vai ver como você está me vendo aqui agora. Né? A negativa é quando você faz alguém desaparecer. Então, por exemplo, você não vai ver quem está por trás do Felipe, por trás das câmeras, porque você foi condicionado para não ver. Então, esse tipo de alucinação... Mesmo ele estando passando na minha frente, eu não enxergo ele. Então, mexeu com a parte da cognição. Ideosensor é eu mudar a temperatura. Você passar a sentir frio ou calor. Enfim, ideomotora, você ter espasmos ou deixar de ter... ou dar um peteleco, você sentir um soco. Um beliscão, alguma coisa assim. Porque o subconsciente é literal, ele pega a informação e literaliza. Então, é como se a faculdade crítica fosse também uma proteção para não deixar qualquer coisa entrar
entende? É como que um guardião. Rapaz, tu tá me abrindo várias coisas aqui que... Rapaz, Mas, meu Deus do mas o céu. ponto é, não é manipulação, entende? Não é manipulação. Não, A não é no manipulação sentido assim, se a pessoa também ela não quer não vai passar. passar. Mas como saber se, saber se eu não estou querendo? Essa é a que está sendo a minha dúvida. Tipo assim, a pessoa... Vou ser mais direto. Pô, você acabou de me convencer de que o que a gente recebe das TVs, das mídias e tal, são reprogramações. É uma Direto. forma, É é uma uma forma. forma. Por quê? Porque uma das maneiras de você impor uma informação no E aí a subconsciente é a manada... repetição. Então, e a manada mesmo... Então, peraí. Então, se eu não quero ser manipulado por aquela repetição, mesmo ela fazendo isso várias vezes, eu não vou ser. Ou não? Ou eu tenho como combater? Como que eu consigo combater isso? Essa é a minha dúvida. O cara quer me hipnotizar, mas eu não quero ser hipnotizado. Não vai ser. A não ser que seja em vigília de forma indireta. Tem hipnose em vigília. E aí, Você vai conduzir a pessoa por vários mecanismos mentais, entendeu? Você vai dar sugestões sutis. Por exemplo, eu quero que você, de repente... Acho que isso tem até no filme. Eu quero que você escolha, dentre modelos, né, pirâmide, quadrado, círculo, enfim, geométricos, esses modelos geométricos, eu quero que você escolha, por exemplo, a pirâmide. Então eu posso fazer sinais sutis aqui como símbolo da pirâmide. Você está vendo, você está captando. A sua visão está captando de alguma forma na hora a que eles pirâmide. escolhem o cara do banco, eles fazem isso. Eles vão fazendo várias É, programações aí- antes. Vai para Las Vegas, vai para Las Vegas, vai para Las Vegas. Exatamente. Até que o cara vai. Você vai bombardeando a mente da pessoa com aquele tipo de informação e aquilo vai ter uma latência E a maior na pessoa hora de uma faz a decisão. escolha achando que é uma Achando escolha que é- dela, mas ela foi sutilmente manipulada Exato. para aquilo. No final, ninguém é livre totalmente. É isso que eu tô ficando deprimido aqui. Não, ninguém é livre. Ninguém é livre. A nossa mente em Meu si já Deus. é um sistema que tem as ferramentas pré-estabelecidas para acontecer. Então, parte de absorção de memórias emocionais e construção de personalidade está totalmente ligado à culturalidade, uma série de coisas. Sim. Você, Produto na do verdade, meio, né? você vai ser exatamente o produto do contexto que você está inserido. Então, o ambiente é que te forja. Por isso que tem essas frases feitas, esses pensadores, né? Que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Claro, você vai ter os influxos dela porque você está convivendo com ela e o que elas repetem em Isso é a prática média, né? tende a entrar na sua mente. Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Por que que existe essa frase? Exatamente por isso, porque você, por tanto repetir aquela questão, você perde o poder de ponderação sobre aquilo. Aquilo começa a ser introjetado em você. Isso é feito, por exemplo, na questão política, entendeu? Sim. Quando você quer massacrar a reputação de alguém, você vai criando várias coisas. Chega um momento que vai ter um grande número de pessoas que estão mais sugestionáveis a isso, que elas vão começar a admitir aos poucos e vai começar... Então, isso é feito. Os engenheiros sociais trabalham muito bem a psicologia em vários níveis. Né? Cara, o outro filme, só pra gente caminhar, que tem muita coisa aqui que eu quero eu quero discutir contigo hoje aqui, quero aprender. O outro filme é o Ilusionista, esse é 2006, né? É um pouco mais antigo. E ele, não sei se você lembra, ele Muito pouco. é um filme que, resumidamente, é um Romeu e Julieta que deu certo. Um jovem se apaixona por uma mulher de uma classe muito superior, não pode namorar, eles tentam fugir, não dá certo, ele foge, volta 15 anos depois, agora ele é um mago, ilusionista, e ele faz um monte de coisa. Mas o que me chamou a atenção nesse filme, e ele não tem muito a ver com hipnose, mas o que me chamou a atenção, já que também teólogo, né, pastor e tal, professor, que é a questão, e você falou também já a questão de anjos e demônios, que é quando ele começa a trabalhar a questão de supostamente trazer espíritos, né, crianças, mulheres. Inclusive, ele bola um plano de que a mulher que ele ama morreu, foi assassinada, ele quer incriminar o cara, que é o noivo dela e tudo mais. E aí ele faz ela aparecer, o espírito dela voltar e tudo mais. E o que me chamou a atenção é que o filme retrata uma época antes, ali, provavelmente século XIV, né, XV e tal, XVI,
não sei exatamente o século, mas pela estrutura do filme, né? Mas até hoje eu percebo que a questão do ilusionismo, essa questão da magia, do encantamento, da terra encantada, tudo que tem essas coisas mexe muito com o ser humano. Eu percebo isso, a Disney e tal, mexe muito com a gente, né? A gente gosta dessas coisas, né? Príncipe encantado, não sei o que, e tal, tal, tal. E a minha pergunta é, por que essas coisas mexem tanto com a gente? Por que a gente gosta tanto de ser enganado, do ilusionismo, da mentira, da ficção? Isso seria uma necessidade, um preenchimento de Deus e a gente acaba preenchendo por essas coisas e também outros vão para as drogas e tal. Tem a ver essa situação ou não? O que você poderia me ajudar nessa questão mais espiritual agora desse filme específico do ilusionismo? Eu acho que acho que o ser humano, por ter esse quê de sobrenaturalidade, por si só, quando a gente identifica coisas que a gente não explica, eu acho que aguça esse lado, sabe? Eu acho que talvez seja parte até do que Jung vai chamar do inconsciente coletivo. De alguma maneira, a gente está interligado nessa camada da sobrenaturalidade e do interesse nisso. Exatamente, talvez por sermos... Seres espirituais, né? Exato. Então, eu acho que vai muito por aí. Agora, a questão do filme, o que você falou, não lembro. Não, é que ele mexe com essa questão, né? De alma, de morto, vivo e Ah, tal. sim. E as pessoas ficam muito encantadas, começam a achar que ele tem poder e tal. Então, ele pega o sistema de crença da pessoa. Tem muita coisa ligada ao sistema de crença da pessoa. É tênue essa linha, porque às vezes é difícil distinguir o que é espiritual e o que é psíquico, né? Porque a nossa mente constrói coisas, pode construir coisas irreais a partir, às vezes, de uma sugestão. Eu acabei de falar aqui de um exemplo. É possível fazer você sentir coisas, né? Uma vez que eu consigo introjetar uma informação específica no seu subconsciente. Eu consigo alterar sua percepção. Eu consigo alterar suas questões motoras e sensitivas. Ou seja, o que é de fato espiritual e o que é influxo da culturalidade, da religiosidade. Tanto isso é relevante, que na própria classificação internacional de doenças, CID-10, você tem uma categoria lá que é F44.3, tem acho que é F44.81 também, mas a 3 fala sobre transtornos dissociativos de transe e possessão. Ou seja, existe uma área da questão da psiquiatria que explora essa questão dos transes e possessões, fenômenos provenientes da mente e da cultura religiosa que aquela pessoa está inserida. Então, tem vastos estudos sobre isso também e tudo mais. O ponto é, uma pessoa que não acredita em espírito, ela teria passado por essa experiência? Que é a questão do rival dele que quer provar de todas as formas que ele é um charlatão e tal. No filme, eu não lembro, mas no filme no filme era truque. O filme não deixa não esclarece. Mas a gente descobre que era um truque porque no final a mulher não morreu, né? Ela tá viva. Por isso que eu disse que é um Romeu e Julieta que deu certo, né? Porque no Romeu e Julieta os dois morrem. E no filme ela supostamente morreu, mas foi tudo um truque. Até a morte dela foi um truque, né? Que ele fez. Uma ilusão. Então no final é tudo uma ilusão. Mas para as pessoas ficou parecendo que era real, né? Ele deixou para as pessoas acharem que era real aquela situação. Esse é um ponto que eu acho que, assim, tem muito livro e artigo que fala sobre isso. Essa linha. Você me fez me lembrar, só se cortar rapidinho, quando você estava falando, de quando eu era jovem ainda, sou jovem, né? Mas surgiu um movimento, não lembro exatamente o ano, mas chegou lá em Queimados por volta do ano 2000. De ano 2000, que era o tal do pessoal cair. Que o camarada chegava, jogava um pano, soprava, não sei o que, e todo mundo caía. E todas as festas jovens queriam trazer um desses caras que fazia todo mundo cair no poder. E eu lembro que o meu professor, e foi de Deus, cara, que benção, o pastor Ezequiel de Matos.
ele foi muito categórico na aula do seminário, que ele falou o seguinte: se você cair, você está endemoniado. E se você... Como é que ele falou? Ele falou assim, eu acho que se não cair... Eu não lembro agora, mas o que eu lembro, que ficou gravado comigo, foram duas coisas, mas o que eu lembro era: se você cair, você está endemoniado. E aí eu fiquei com aquilo e eu fui, por curiosidade, a curiosidade. Eu falei, cara, eu não sou muito curioso, mas estava tão forte, tão evidente que eu fui. E aí, rapaz, tudo que você está falando, por isso que eu me lembrei. Chegou uma hora, tava todo mundo, ele mandou todo mundo dar mão, né, os jovens e tal, e veio todo mundo caindo. Rapaz, eu senti, tipo, uma carga elétrica do meu primo que estava do meu lado, eu senti, cara. Mas como eu não queria, e aí você falou de não querer ser hipnotizado, como eu não queria, eu estava ali resistindo, eu fui o único que não caí, parou em mim. Mas eu quase caí, porque eu senti uma corrente elétrica, cara. Eu senti uma parada assim, eu falei, pô, que negócio é esse? E aí minha perna meio que, como se todo mundo tivesse tomado uma carga e veio passando de todo mundo, tá todo mundo de mão dada. Sim. Mas quando chegou em mim, eu cheguei sentindo essa mão, mas eu resisti. E aí aquilo não continuou e eu dei aquela balançada, mas não caiu. O meu primo caiu, o pessoal todo caiu. Pô, o negócio é sinistro. Isso também está dentro de tudo isso que você está falando, né? Sim. Então, pode ter sido espiritual, mas pode ter sido sugestão. O ponto é esse. Quando você entende bem do mecanismo mental, como é que funciona, as hiperestimulações sensoriais e tudo mais, você consegue reproduzir isso. Você consegue fazer as pessoas caírem. Cara, né? Sinistro. Porque o que acontece? A explicação bem sintetizada para uma pessoa cair, por exemplo, isso acontece em shows às vezes. O cara tem um ídolo lá, o Michael Jackson foi no show do cara e ficou hiperestimulado, né? Ou seja, houve o corpo, a mente, para não colapsar, ela dispara o nervo vago. O nervo vago, que é a chamada reação vagal, é exatamente isso. A reação vagal, a pessoa cai, ela tem uma hiperestimulação sensorial e ela, pum, O corpo não aguenta e ela apaga. Não é à toa que a hipnose não verbal, que é uma outra técnica dentro do mundo da hipnose, é uma hipnose que você não precisa verbalizar. Você trabalha de uma outra maneira, com a questão da proxêmica, a sua proximidade diante do indivíduo vai gerar um certo incômodo, vamos assim dizer. Então você vai, na verdade, hiperestimulando sensorialmente aquela pessoa com os olhos, com alguns sons, e a pessoa vai manifestando algumas características corporais. E aí chega no momento que às vezes ou ela cai sozinha ou basta às vezes um toque para ela ter esse gatilho. É até chamado, tem o conhecido toque de Charcot, né? Que você toca e a pessoa cai. Então dispara o nervo vago e a pessoa despenca. Num ambiente cultico, a pessoa está totalmente hiperestimulada. Existe toda a musicalidade que está envolvendo o padrão mental dela, ou seja, a frequência mental dela está numa frequência específica, naquela cadência musical, junto com a voz do líder, com aquela impostação vocal específica, a luminosidade determinada e, sobretudo, o contexto gregário. O ser humano, tem estudos que mostram isso, o ser humano ele é mais influenciado quando está em conjunto do que sozinho. Sim. Então, quando você está em grupo, é o efeito manada, exatamente o efeito manada por isso, você tende a seguir a manada. Eu tenho assistido muitas coisas nessa linha de como que as pessoas seguem mesmo, cara. Então, Um veio, fez, o outro veio, fez, o outro veio. O quarto já fica inibido de não fazer, mesmo sendo algo que não faz sentido. Exatamente. Então, assim, tem todo um contexto propício para que isso aconteça, entende? E, sobretudo, expectativa, que é o centro de tudo, a expectativa da pessoa e a crença vai sendo reforçada com os estímulos emocionais que vão sendo colocados. Então, o arrepio, a entonação específica do indivíduo, ver as pessoas chorando ao redor, pessoas caindo, ou seja, isso tudo está reforçando a crença da pessoa, sobretudo se ela já vê naquele indivíduo, naquele líder, uma figura de autoridade espiritual e que tem a unção do nocauteador gospel, né? É um nocauteador. E aí ela vê, caramba, só falta eu, porque estou sentindo. Então esse looping, né, da crença que reforça a fisiologia, que por sua vez gera mais expectativa, potencializa mais a crença,
o loop do James Tripp, que ele fala muito também sobre isso, Não tem jeito. acaba acontecendo e vai chegar em algum momento onde a pessoa vai ter uma reação vagal e, sobretudo, ela pode ter... Foi um gatilho que o meu professor colocou em mim, se eu caísse, eu estava endemoniado, talvez por isso eu não Pode caí. ser. Totalmente. Totalmente. Rapaz, interessante. Totalmente. Quando ele falou aquilo, se você estava... Porque eu só pensava nisso. Eu conversando contigo, eu tô lembrando e eu só pensava nisso, cara. Pronto, não você vou cair, bloqueou. porque se eu cair, eu tô endemoniado. Eu fiquei nessa e não Você caí. bloqueou. E se Quase possível, caí. e se você tiver, e você estando num contexto onde você estava muito envolvido, se ele fala que se você cair é porque Deus te tocou, possivelmente você iria cair. Não, mas eu respeitava muito meu pastor. Acho que meu professor nessa hora, nessa equivalência de valores, estava acima. Então eu acho que eu já fui meio desconfiado, entende? Dessa questão de cair, já estava Então, desconfiado. aí você já estava com Então o acho pé que mesmo se ele atrás. falasse, eu... Sim, mas se você não tivesse o desconfiado... gatilho estava mais forte. Sim. Então. Mas se você de repente, tô falando especulação, tá? Sim, sim, Teria sim. que passar para ver. É. Mas possivelmente, se você estivesse no contexto onde você tem ambiente credibilidade, também forte, você poderia cair se ele tivesse falado que não, aí é o Espírito Santo. Entendeu? Você poderia ter caído. Sim. O ponto é o que é espiritual, o que não é. Aí entra naquela tenuidade entre a psicologia e a espiritualidade. Os dois em algum nível se entrelaçam. Tá? Não é porque o fenômeno é explicável que não seja de ordem espiritual. Não é porque você explica em neurometria, com ressonância e tudo mais. Exatamente. Então, explicar um fato, não necessariamente você esgota ele naquela explicação. Sim. Pode ter outras explicações que transcendem aquela aplicação ali teórica para aquela questão. Então, esse é o ponto. Né? No fundo, a gente tem que estar aberto, né, para essas questões todas e crítico, mas não um crítico chato. O crítico no sentido da análise. Sim. De fazer uma análise, de ponderar as coisas e não se levar por qualquer coisa. O último filme que eu trouxe, esse é o meu xodó, que é com ele, nunca faz filme ruim, Denzel Washington. Não tem um filme dele que eu consiga classificar como ruim. O cara é brabo. Né? E é o de 2004, né? Já vai fazer aí quase 20 anos, né? Ano que vem faz 20 anos. Sob o Domínio do Mal. Rapaz, esse filme, ele, não sei se você vai se lembrar. Já vi, mas eu lembro muito pouco. Ele é um soldado que foi sequestrado durante a Guerra do Golfo e nisso ele retorna para... Aí também, mais uma vez, né? Os 3 filmes têm isso em comum, né? Passa-se um tempo e depois se manifesta a questão, né? E esse também, depois de um certo tempo, ele já está nos Estados Unidos e ele começa a se lembrar de que ele sofreu uma manipulação. Que aí eu fui pesquisar, é chamado MK Ultra, que é essa reprogramação mental que foi utilizada, né, na Segunda Guerra Mundial, criado ali para... E outro filme também que mostra um pouco isso é o Jason Bourne. Esse até mostra de uma forma, a trilogia, né, de uma forma mais específica, que é um programa de criar um super soldado, de tirar a parte emocional, tirar a parte crítica, para o camarada ele ficar apenas como se fosse um robô, cego na missão, né? Sem questionar, recebeu a ordem, vai lá, executa, sem procurar saber mais nada, apenas fazer da melhor forma possível, um super soldado que não sente dor, que se cura, que se conserta, aquela coisa toda. E aí a minha pergunta é isso, cara, porque no filme, né, tanto o Denzel quanto o outro rapaz, os outros que passaram, eles não conseguem superar, eles não conseguem vencer esses gatilhos que foram impostos através de toda aquela programação mental. O Jason Bourne ele já consegue superar, né? Ele consegue vencer. Então a minha pergunta, existe esse programa, esse MK Ultra, de tudo que você falou, já dá para perceber que sim, dá para programar, fazer uma reprogramação mental, tanto para o bem quanto para o mal. Já deu para entender, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas aquele nível ali do filme, de uma programação do tal, para o cara executar uma ação X que ele não consegue vencer, né? Ele acaba sendo dominado pelo mal, né? Como é o nome do filme. Isso é possível também? Esse programa é real, é fake, é teoria da conspiração? Aconteceu mesmo? Então, reprogramação, vamos assim dizer, reprogramação mental é real e é o que eu faço em clínica. Pro bem, né? Eu reprogramo a mente das pessoas. Amém, né? Que bom. Claro. E graças a Deus tem dado muito certo e tem tido realmente
resultados assim incríveis. Então, essa é a reprogramação positiva, né? Um trabalho para você reconfigurar os traumas, fobias e medos e transtornos diversos e tudo mais. Existe, como eu falei, trabalho para você conter dor. Então, se a gente fosse pegar a questão do Borne, de controle de dor, é possível. É possível. E nem tanto com a questão da programação mental, mas você tem monges tibetanos Sim. que eles têm um controle meditativo que você coloca fogo nele e ele morre e não sente dor. Cama de prego, E brasa. outras coisas. Então, tudo é a mente. Tudo é mente. Não é à toa que eu expliquei, acabei de falar aqui sobre procedimentos cirúrgicos diversos usando hipnose. A questão é que a hipnose ela vai ser mais diretiva nesse sentido e vai trabalhar essa questão. Agora, controle mental, MK Ultra, o MK Ultra, sim, tudo indica que existiu, inclusive que teria sido extrapolado, né, pela CIA em atrocidades que eles tenham feito. Nessa época da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, estava surgindo uma efervescência de agentes psíquicos também. Então, de alguma maneira isso está ligado, sabe? Essa exploração dos poderes psíquicos até para influenciar nos governos e radares. Enfim, a União Soviética fez utilização disso. Tem, pelo menos, registros de que a China, em 1970, se não me engano, teria feito um trabalho com crianças que teriam também potencialidades paranormais e psíquicas e tudo mais. E a CIA teria também criado esse projeto, que inclusive tinha um Stargate, que era ligado a esse controle, essa reprogramação da mente. Então, assim, possivelmente existiu. Agora, o procedimento que era feito é difícil saber. Mas provavelmente eles bombardeavam a pessoa no nível colossal, nas emoções. Eles provavelmente destruíam o próprio senso de si, porque isso é o que o processo do controle ou da lavagem cerebral é isso. Lavagem cerebral é você gerar desconexão da pessoa com a sua própria história. Esse é o primeiro passo. Você desconecta a mente da pessoa com a sua história, com o seu lastro histórico. Depois disso, ou seja, depois de gerar traumas e fazer uma série de imposições e dores e tudo mais, você busca a palavra específica seria uma sintonização com a pessoa. Primeiro você morde bastante, depois você começa a soprar e você vai buscando essa relação, essa conexão com a pessoa. E essa pessoa começa a vir em você, uma salvação, uma pessoa que deve ser respeitada e tudo mais. E depois você vem com a recondução, você reconduz ela para aquilo que você quer. Então você anula o histórico dela, você de alguma maneira fragmenta a personalidade dela, a mente dela, você impõe isso de forma agressiva, depois você se sintoniza com ela para gerar como se fosse um rapport, né? Mas de uma maneira manipulativa, e depois você faz uma recondução para aquilo que você quer. Esse é o processo que, por exemplo, várias religiões fizeram, quando os líderes, né, de várias religiões fizeram aqueles suicídios coletivos e etc. Pessoas tomando veneno e morrendo juntas. Jim Jones, né? Não sei se é Jim Jones e outros caras. Lembrei dele. Quando você começa a quebrar, por exemplo, a cientologia faz muito disso também, usa muito esse caminho. A cientologia faz vários tipos de ameaça. Você tem que se desconectar de várias coisas que te impedem de estar com a família cientológica e tudo mais. Até ameaçado se você realmente sair, você pode ter os seus segredos explanados. Teve uma polêmica com a cientologia também ligada a isso. Enfim, são religiões que buscam fazer com que você a ame ou ame mais aquele líder, aquele condutor, do que toda essa circunstância social, familiar e tudo mais. Depois que há essa ruptura, já era. Ele cria esse laço com você e ele te conduz para o que quer. Aí entra os caras que se matam por uma causa, né, os radicais que, enfim, essa ideia da causa já é uma lobotomização quase, é um controle mental. Muito isso no Brasil também, a questão política, né? Como que as pessoas estão também muito nessa radicalização, nessa questão de ter mais o seu partido do que a família, do que um amigo, do que professores também, universidades, faziam lavagens cerebrais com jovens e depois mandando eles
se romper com os pais. Tudo isso que você acabou de falar, né? Exatamente. Sim, porque aí são lavagens cerebrais. você percebe que vira uma coisa religiosa. Sim. A política vira uma religião e o representante político daquela vertente, daquele espectro Vira um específico, messias, virou como vira se fosse um messias. Virou um líder, sobretudo quando é carismático e tudo mais. As pessoas vão se apegar àquele indivíduo tanto quanto se apegam no líder religioso manipulador. Ou até mais, né? Hoje em dia está tendo um nível até mais. Pessoas saindo das igrejas, ou, né, por causa de que esse apoia esse ou se apoia aquele. Exatamente. A questão é que, por exemplo, o MK Ultra ele usava coisas alucinógenas e drogas, uma série de coisas para exatamente você perder esse senso de si, né, essa consciência de si. Como outros fizeram também, os discípulos do Hassan bin Sabah, né, que possivelmente foram os assassinos, e acredito que daí é uma palavra derivada dos hashashin, do hashish. Usavam hashish e tinham todo um aspecto cultico, né, ligado a esse indivíduo, e tinha um projeto maior que envolvia a eternidade, que envolvia várias, né, coisas transcendentes, e ele como representante forte, aqueles homens estavam drogados, tinham um propósito maior, morrer por uma causa e sobretudo por aquele representante espiritual era virtuoso, né? Então as pessoas começavam a perder o próprio senso de si. E o que é mais incrível, porque o poder desse tipo de lobotomização, vou assim dizer, porque é praticamente isso, faz com que a pessoa perca aquilo que de mais primitivo tem na mente, que é o senso de sobrevivência. Ou seja, a pessoa que ingere veneno e se mata por causa da ordem de um líder, ou pessoas que fazem suicídio coletivo, elas estão totalmente desprovidas de si mesmas, porque elas perderam aquilo que é mais básico na mente primitiva, que é o instinto de sobrevivência. Então isso é muito sério agora. É real, né? Existe, mas claro que isso não tem nada a ver com hipnose. Nada a ver com hipnose. Isso é um outro processo traumático que envolve uma série de traumas, aguçamento de traumas, é uma reconfiguração totalmente que na verdade desumana. É o oposto do que é o você oposto. faz. A hipnose é ciência, né? Hoje Não, a ciência é para justamente ajudar as pessoas Exato. que passaram por esses tipos de traumas, talvez não pelo MK Ultra, mas por um pai abusador, Claro, por uma claro, mãe, que mais por um tem. patrão, por um relacionamento tóxico, um casamento. Exatamente. Então ou seja, uma pessoa que passou por um MK Ultra, né, você está ali para ajudá-la É isso aí. a superar aquele trauma que Fazer ela se passou. encontrar. Fazer ela revisitar os seus problemas e reconfigurar esse padrão. Meu amigo, o papo muito bom, a hora correu e a gente está acabando. Mas eu tenho a pergunta principal do programa para fazer, cara, que se você, na sua história de vida, você passou por algum casulo. A gente tem a borboleta, né, que como nosso mascote, a gente procurou várias coisas e encontramos na borboleta esse processo, né, porque ela tem que deixar no ovo, que é o seu legado, para nascer uma lagarta que é totalmente diferente dela, mas essa lagarta ela vai consumir, vai armazenar muita energia para entrar Sim. com o casulo e não morrer, e depois sair uma borboleta. Então eu pude entender que os casulos que a gente passa não são para nos matar, eles são para nos transformar em algo que pode voar e dar voos mais altos. Por isso que a gente trouxe a borboleta. Então, e aqui eu também tento passar o seguinte: não é porque tu é um camarada, né, bonito, elegante, inteligente, né, cheio de formações e tal, que você é um super-homem. Clark Kent, né? Você é um ser humano como qualquer um outro e recentemente, né, eu acho que foi em julho, você postou um sustinho lá pra gente na rede social, você na emergência do hospital. Mas além daquilo ali, teve algo assim, em poucas palavras, que você passou na sua vida, que deu uma virada de chave na sua mente? Teve algum casulo assim interessante para compartilhar conosco, meu amigo? Mas de um problema que Não, eu passei... De um testemunho que você gostaria de compartilhar, de algo que mudou a sua mente, deu uma virada que você passou e que aquilo te transformou de alguma forma, um antes e um depois, um Rafael antes e um Rafael depois. Então, não tem a ver com uma dor ou alguma coisa Sim, do tipo, mas o que marcou a minha vida foi uma experiência muito peculiar que eu tive com Cristo. Que maravilha. Foi uma experiência, assim, colossal. Eu era novo, tinha 16 anos. Eu tinha vivido um monte de prática muito atípica, né? Incomum. Estava fazendo um monte de coisa Coisas da curiosa. idade.
Práticas, digo, espiritualista e tudo mais, nesse Não, sentido. então não é da ideia. Não. Não façam isso, Jorge. E eu tive uma experiência, cara, foi pontual para mim aquilo dali. Foi pontual, foi o que marcou realmente a minha vida. Marcou totalmente. É difícil até Chegou a ser descrever. sobrenatural? Não, total. Eu perdi o movimento no meu corpo, mas eu estava totalmente, eu não apaguei, não caí como, né, a gente estava falando antes. Eu fui perdendo o movimento no corpo. Cara, eu tive uma ativação do sistema nervoso, sei lá o que aconteceu, que eu tive que me ajoelhar primeiro, porque eu não estava conseguindo ficar em pé e eu não conseguia mover meus dedos. E eu tive que deitar. Eu deitei, eu estava tendo um retiro nessa ocasião. E eu estava muito feliz, eu estava sentindo uma alegria que eu sei que nesse mundo aqui eu não vou sentir. Nunca mais, eu acho. Porque não é uma alegria própria da humanidade. Foi uma paz que eu senti, uma coisa que eu senti que transcende, acho, qualquer sensação humana. É indizível. Mas eu fiquei no chão, eu estava com medo ao mesmo tempo. Porque, caramba, eu não conseguia falar direito. Que paradoxo. Eu não conseguia mexer minhas mãos, minha perna. Eu me lembro que veio uma menina que estava trabalhando no retiro e tal. E eu perguntei o que está acontecendo comigo. Eu não estou conseguindo mexer. Ela, calma, vai ficar tudo bem. Ali eu disse para mim mesmo que eu precisaria viver com um propósito nesse sentido. Não de religião em si, sabe? Mas de transmitir o evangelho de uma forma profunda. Exatamente porque ele se revelou a mim de uma maneira muito ímpar, sabe? Você entendeu que aquilo era, de uma certa forma, sobrenatural. Total. É uma coisa que eu não posso usar como base teórica para convencer ninguém, porque é minha, vai morrer comigo e tudo mais. Mas eu estou contando aqui agora para você e para quem está assistindo. Eu creio. Né, dessa experiência que foi uma coisa assim assustadoramente linda, né? Porque foi assustador porque eu fiquei sem movimento, mas eu estava magnificado ali, feliz pra caramba. E, nossa, não tem nem como dizer. Não tem nem como dizer. Ali foi o marco para minha vida. Foi um marco total. Total. Então, eu posso passar por muitas coisas, sabe? Mas a convicção da vida por vir, nada tira. Eu acredito, né? Eu sempre compartilho que a fé ela é 100% racional. Né? Porque Paulo me deixa muito claro isso. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, eu só consigo ter fé se eu entender o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E eu já passei algumas coisas também maravilhosas, sobrenaturais também, que são pessoais, também não dá para fazer base para mais ninguém, mas eu entendo isso, né? Exatamente o que você falou, porque realmente Deus ele tem uma forma específica de falar com cada um de nós, porque é Ele que nos criou, então Ele sabe exatamente como chamar a nossa atenção conforme... Tem uma outra que talvez eu vou estourar o tempo, depois eu resolvo com o Felipe, que é também importantíssima, cara, que é o seguinte, atrelada a essa experiência que você teve, desse casulo que você passou dessa forma. Agora vamos para o final, depois que você não estiver mais aqui, depois que você partiu, do seu legado, de tudo que você está construindo e pensa em construir, hipoteticamente, no futuro. Como é que você, Rafael, gostaria que as pessoas te vissem, que as pessoas comentassem sobre você? Não o que elas vão comentar, porque a gente sabe que não tem como agradar todo mundo. Mas se aquilo que você falou assim, poxa, se isso aqui as pessoas comentarem, eu entendo que eu cumpri o meu propósito. O que seria, cara? Você consegue pensar em algo agora, assim, para nos responder? Cara, o que eu queria deixar como legado, assim, para as pessoas é que eu marque elas assim como um dia eu fui marcado na minha vida. E foi o divisor de águas. Então, se eu deixar essa marca da consciência de que tudo aqui é efêmero e veloz, trazer a consciência das pessoas para a ideia do porvir, até para gerar responsabilidade, né, dos atos e tudo mais. Até porque somos seres eternos. Né? Sim, exato. E a responsabilidade em vida, né, e entender que, de alguma maneira, todos estão ligados, que é isso que Jesus quis nos passar. Né? Sejam um como eu e o Pai somos Sim. um. Então, hoje estudando a mente e outras questões, até muita coisa da física quântica mesmo, eu entendo que tudo está interligado. Então, se eu puder deixar alguma coisa, é a consciência de que tudo está interligado e o que eu faço para o outro, estou fazendo contra mim em algum nível.
e que aquilo que queres que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Né? Isso é o todo. Então, se eu puder marcar as pessoas com essa consciência de transcendência, eu já estou satisfeito. Meu amigo, se as pessoas quiserem te chamar para uma agenda, um podcast, como é que elas te acham? Como é que elas entram em contato contigo? Vou passar o meu contato, não pessoal, eu esqueci o número, né? Então vou ter que ver aqui. Depois eu boto na descrição. Mas eu coloco na descrição, enfim, eu coloco na legenda. Tu me manda depois, eu coloco na legenda. Que aí pelo meu número a pessoa consegue de repente entrar em contato e... Tuas redes sociais, no Instagram, por lá você responde também o direct? Sim, exato. Rafael Schmidt, SCHMDT. Pode até adicionar o meu pessoal. E lá no meu pessoal tem as 2 outras páginas do Mistério Online e de Hipnose, que é uma página que eu criei, mas ela está ainda parada, eu vou começar a movimentar ela agora. Fiz uma bateria de gravações, então agora é edição e tudo mais, eu vou começar a colocar algumas coisas lá. E por lá mesmo, entrando em contato, Rafael 7, o número 7, Rafael com F, 7 Schmidt, igualzinho do Oscar Schmidt. Sim. Só pegar esse nome. Eu vou também deixar na descrição do vídeo. Que também. Aí a pessoa consegue entrar em contato, fala por onde veio. Você responde lá. Né? Sim, respondo. Isso é importante. Sou bem acessível nesse ponto. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar conosco até o final. Mais uma vez, quero agradecer a você que ficou até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber os próximos. A gente não posta aqui com uma certa regularidade, né? Queremos fazer lives e tudo, mas ainda não temos essa condição, né? Precisamos de apoio para isso. Mas não deixe de deixar o seu comentário, porque isso é muito importante também para o YouTube, para mostrar a nossa relevância, mostrar que esse vídeo tem um conteúdo legal, e aí o YouTube ele vai indicar para outras pessoas também, tá bom? Forte abraço, talo aos ossos, e até o próximo Com Deus Pode, meu amigo. Obrigadão mais uma vez. Obrigado a você, cara. Tamo junto aí.